Olha, eu me lembro muito bem, eu não sei se você vai lembrar, mas alguns anos atrás, viagens aéreas estavam muito complicada. Aviões não saíam nos horários, tinha muito o tal do overbook, que é você vender mais poltronas do que aquelas que o avião comporta, e aeroportos muito cheios, e, bom, não era uma boa experiência viajar nessa época. Estava havendo uma crise muito grande nesse tipo de mercado. E eu presenciei no aeroporto de Congonhas, numa companhia aérea, eu presenciei um passageiro muito raivoso tentando agredir o funcionário da companhia aérea. E te juro mesmo que se não fosse aquele balcão a separar os dois, o passageiro raivoso estava a fim de dar uns bufetes, agredir fisicamente o funcionário da companhia aérea. E o funcionário da companhia aérea se esquivava, né? E os tapas, os socos daquele passageiro passava a 1 milímetro do seu nariz para que ele não fosse agredido, né? E a cena, essas cenas agressivas sempre são muito desagradáveis de se ver, né? Pessoas raivosas, nervosas bom, mas era cena e não era uma cena incomum. Aquela me chocou muito porque o passageiro estava a fim de ir para vias de fato, né? De ir para agressão mesmo. Bom, o que aconteceu? Aí eu tentei, examinando a cena, fazer uso do olhar empático, né? De me colocar no lugar de cada um desses agentes. Eu primeiro me coloquei no lugar do passageiro, do agressor, passageiro raivoso. E, bom, eu acho que o que está acontecendo com ele? Uma reunião de negócios e ele não vai chegar na hora e talvez perder um grande negócio importante na vida profissional dele? Será que é isso que estava acontecendo? Ou um encontro familiar, uma promessa que ele havia feito para um filho de que estaria lá, ou sei lá, algum acontecimento importante na vida daquela pessoa e que ele precisava estar presente. Eu fiquei imaginando coisas para justificar a raiva dele, porque eu também ficaria com raiva se eu estivesse perdendo um negócio interessante ou um encontro familiar que foi frustrado por conta de uma companhia aérea que vendeu mais poltronas do que devia e não tinha lugar para aquele passageiro, que é o que tinha acontecido, né? Então, muito bem. Mas eu também fiz o olhar empático com o agredido, com o funcionário da companhia aérea, que até se resguardou para não ficar com a raiva do passageiro. Ele tentou manter a sua postura diante daquela agressão toda. Ele estava sendo xingado de tudo que é nome. Mas ele se manteve. E eu fiquei pensando também, me coloquei no lugar dele, será que ele teve culpa disso? Será que tem a ver com ele? Será que tem a ver com a política comercial da companhia aérea? Ou com o sistema operacional que falhou? Ou será que foi falha de algum colega? Ou foi ganância? Não sei o que é que foi, não sei, mas talvez ele não seja, provavelmente não tenha sido o grande culpado daquilo tudo. Bom, eu estou dando um exemplo de uma relação tóxica, agressiva, que aconteceu entre um cliente e um fornecedor. A gente não consegue resolver todos os problemas todos os dias, né? Mas a gente tem uma obrigação nas nossas empresas, que é de diminuir a toxicidade das emoções negativas nas relações. A gente precisa de alguma maneira diminuir. Eu tenho a impressão que talvez aquele funcionário, talvez naquele momento não tinha muito o que fazer, né? O leite já tinha derramado e o passageiro não vai conseguir viajar e pronto. Mas assim, como fazer para evitar esse tipo de coisa antes e como fazer para lidar com esse tipo de coisa durante? Primeiro, a gente precisa tirar da cabeça o que é justo e o que é injusto. Isso não ajuda muito numa hora dessa. Ah, não, justo é o passageiro que pagou a sua viagem e ele tem direito a ela e vai ter que resolver. Não tem muito a ver com justo e injusto numa hora dessa. Também não tem a ver muito com o certo e o errado. Não, o certo é a companhia aérea que avisou com antecedência que
que já tinha fechado as vendas e o cara insistiu em comprar, sei lá, estou aqui tudo imaginando essas coisas todas. Mas o justo e o injusto, e o certo e o errado, não tem muito a ver com circunstâncias desse tipo. Então, como é que a gente lida com isso por meio da filosofia do capital relacional? Existem dois verbos fundamentais nesse momento, que se no mínimo eles não solucionarão o problema que está sendo posto, eles atenuarão muito e de certa maneira darão uma boa condução à situação tóxica que estava instalada. Os dois verbos são aceitar e compreender. Aceitar é dar ouvidos às reclamações. No mínimo, aceite. Como eu disse, não tem a ver com justo ou injusto, nem com certo ou errado. Tem a ver em escutar. Porque em escutar significa aceitar. E porque, de certa maneira, quando o outro fala, e o daqui escuta, e apenas escuta, sem retrucar, o outro vai, de certa maneira, esvaziando a sua raiva. Né? E ele se sentindo aceito, ele começa a baixar a guarda. Aceitar é a primeira coisa. Não argumente, não retruque, não queira estar certo, porque diante do componente emocional ativado, todas essas coisas não vão ajudar em absolutamente nada. Então, primeiro é aceitar. E o segundo verbo é compreender. Compreender o ponto de vista do outro. Compreender os prejuízos causados para o outro. Compreender o aborrecimento que se instalou na vida do outro. Compreender essas coisas todas. Então, aceitar e compreender, aceitar é estar aberto a ouvir as reclamações, e compreender é entrar no mapa do outro, se colocar no lugar do outro para compreender os seus prejuízos, vai ajudar muito a resolver questões dessa natureza, não é? Repetindo, aceitar, compreender. Concordar é outra coisa, tá certo? Concordar é outra coisa, porque se talvez aquele cliente raivoso precisa ser informado, orientado e educado para fazer o melhor uso dos produtos e serviços que a empresa então oferece para ele. Então, concordar é outra coisa, mas os dois primeiros verbos são imprescindíveis para quem quer ter o capital relacional como filosofia de trabalho. Tá bem? É isso, está aqui, faça comentários aí embaixo, tá certo? E tem mais coisas aí pelo meu YouTube. Fique ligado, um grande abraço.